Ainda sobre esse ataque americano à Venezuela no fim de semana, a captura do presidente do país, Nicolás Maduro, e agora essa chegada de Maduro hoje no comecinho do Manhã Bandeirantes ao Tribunal de Nova York, do Distrito Sul da ilha de Manhattan, para se apresentar oficialmente à justiça americana e a oficialização das acusações que são feitas a ele e a sua esposa, a até então primeira-dama da Venezuela, Cília Flores. Quem está conosco é o Eduardo Maurício, especialista em direito internacional e extradição, porque são muitas as perguntas que surgem na internet, que chegam também dos nossos ouvintes, sobre o que acontece a partir de agora e por que Nicolás Maduro está sendo e será julgado nos Estados Unidos, em Nova York. São muitas as dúvidas que surgem. Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia para você. Bom dia, é sempre uma honra estar aqui perante a Rádio Bandeirantes. Bom, Eduardo, então primeiro, qual a competência de um tribunal de Nova York realizar esse julgamento de Nicolás Maduro? Existe algum tipo de jurisprudência em relação a isso? Olha, na verdade, essa questão é mais simples do que parece. Nicolás Maduro e sua esposa são acusados de praticar crimes que são de competência dos Estados Unidos. Quais são eles? Conspiração para o narcoterrorismo, conspiração para a importação de cocaína para os Estados Unidos, uso e posse de armamento e dispositivos destrutivos para proteger operações de tráfico. Então, esses delitos teriam sido, em tese, praticados por Nicolás Maduro, mas delitos que seriam correlacionados com os Estados Unidos. Envio de cocaína para os Estados Unidos, apreensões que teriam ocorrido. Então, nesse caso, a competência, a investigação em si, surgiu em Nova York, nos Estados Unidos, e lá é o processo, né? Referente a essa competência, não há nenhum problema. O que fica a discussão seria o ato da prisão do Maduro, que teria sido fora do território americano, né? E para ter ocorrido uma prisão na Venezuela legal do ponto de vista técnico-jurídico, os Estados Unidos só poderia ter prendido Maduro na Venezuela com cooperação jurídica internacional da polícia venezuelana, em cooperação com a polícia venezuelana, o que não aconteceu. Por isso que os Estados Unidos, quando capturou Maduro, fez questão de retirar ele o mais rápido possível do solo venezuelano e transferir para os Estados Unidos. Por quê? Porque uma vez Maduro nos Estados Unidos, perde força a discussão da legalidade da prisão ou não, porque uma vez que Maduro já está no território americano perante o procurador responsável pela investigação, pelo caso relacionado às apreensões de drogas, uma vez que Maduro já está nos Estados Unidos, somente assim ele poderia responder ao processo, porque nos Estados Unidos o processo ele só passa de uma determinada fase quando a pessoa indiciada está presente ao juiz pessoalmente em solo americano, para que o juiz faça a leitura da acusação e para que a pessoa seja submetida à audiência de custódia, que é exatamente o que vai acontecer hoje. Doutor, bom dia, aqui é o Danilo Gobato, prazer falar mais uma vez aqui com o senhor ao vivo na Bandeirantes. Queria entender o seguinte, não é? Os obstáculos que agora Maduro e a esposa enfrentam, né? Porque os dois estão sob sanções americanas há anos. O que torna, por exemplo, ilegal que advogados dos Estados Unidos recebam aí honorários, né, tanto de Maduro quanto da Cília Flores, sem autorização do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O governo venezuelano, agora, né, liderado interinamente pela vice, também enfrenta restrições para realizar pagamentos no sistema financeiro americano. Então, são muitas as limitações que vão atrasar aí o processo e dificultar também uma estratégia, uma definição de uma estratégia jurídica consistente, né, neste caso. De que forma que o senhor avalia, então, agora essa estratégia do Maduro, a defesa? Muito provavelmente, é o que dizem especialistas, não é? Que, claro, eles vão se declarar inocentes, não é? Mas a partir de agora, hein, doutor? O que acontece? Isso é uma situação muito peculiar, ainda mais nos Estados Unidos, isso é muito mais
sério, né, entre aspas, do que, por exemplo, em outros países. Para um advogado, se for nomeado um advogado particular, se Maduro e sua esposa constituir um advogado particular, para esse advogado receber honorários advocatícios, por exemplo, vai ser uma batalha muito grande. Por quê? Porque vai ter um compliance muito forte, o due diligence muito forte, da onde veio aquele dinheiro, se aquele dinheiro é lícito ou não, se tem origem, quais as comprovações daquele dinheiro. Além disso, a questão do tesouro, como você bem mencionou. Então, para pagamento de honorários de um advogado particular nos Estados Unidos para Maduro e sua esposa vai ser uma questão bem peculiar. De outro lado, obviamente, hoje, na audiência de custódia, vão ser lidos fatos criminosos que são imputados ao Maduro e à esposa. Eles vão ter a oportunidade de se declarar inocente ou culpado. Se declararem inocente, então o juiz vai avaliar a necessidade da aplicação da prisão preventiva, que com certeza vai ser aplicada, uma vez que Nicolás Maduro e sua esposa não têm vínculos formais com os Estados Unidos, não tem green card, não tem residência, tem um perigo de fuga. De outro lado, os crimes têm um total perigo abstrato, são crimes contra a saúde pública, narcoterrorismo, crimes graves de penas altas, que podem levar aí até uma prisão perpétua. Então a situação de Nicolás Maduro processualmente é muito complicada. E depois da aplicação da prisão preventiva, então o processo vai iniciar, vai abrir prazo para apresentar defesa, vai ter o julgamento, o grande júri, no qual vão ser feitas perguntas para as testemunhas, para os réus, e vai ter uma decisão. Agora eu destaco, que eu já destaquei na outra entrevista, que é muito importante o telespectador entender que a justiça americana é baseada no plea bargain, na negociação. Com certeza, a justiça americana poderá tentar aí fazer negociação com Maduro para que receba informações privilegiadas que possam ser utilizadas no combate, na prevenção ao narcoterrorismo, pagamento de multas, devolução de patrimônios, informações de rota de narcotraficantes. Se Maduro entra numa negociação, que tem que ter, obviamente, assessoria de um advogado, seja ele público, nomeado pelo Estado ou particular, se Maduro fornece informações ou até mesmo, enfim, questões que os Estados Unidos entende que são importantes para uma negociação, essa pena pode se diminuir e até mesmo, enfim, culminar aí em penas bem mais brandas. Doutor, colocaram ali, né, uma pecha aí no Trump daquela expressão, né, daquele meme tackle, né, que é o Trump always chickens out, né, o presidente Donald Trump sempre amarela, não é? Diante do que você colocou agora, que vai ter ali o poder de negociação, aquela barganha, o senhor acredita em alguma mudança radical com relação a essa prisão de Nicolás Maduro? O Trump é imprevisível, né? A gente nunca sabe o que se passa aí na cabeça de Donald Trump, mas dependendo da negociação, se for algo muito favorável, né, aos Estados Unidos, ao próprio governo, o senhor acredita em alguma mudança radical nesse sentido ou não? Olha, existem diversos casos aí midiáticos, né, no quais, enfim, casos de extrema complexidade, caso de narcotraficante, caso de, enfim, golpe de criptomoedas, vários processos complexos nos Estados Unidos que ocorreram negociação e penas que seriam para ser prisão perpétua foram diminuídas de forma abrupta, no qual a pessoa conseguiu, inclusive, liberdade. Então, assim, a justiça americana, por ser baseada no plea bargain, na barganha, na negociação, tudo pode acontecer, mas obviamente uma anistia para Nicolás Maduro de todos os crimes, ou até mesmo para os outros chavistas que são também denunciados e indiciados nesse mesmo processo, aí eu já acho um pouco mais difícil de acontecer, mas obviamente nos Estados Unidos a negociação é sempre o principal objetivo. Ele é assim que funciona o sistema, a cultura americana, a justiça americana é baseada no plea bargain. Então, tudo pode acontecer, eu não desacredito de nada. Agora, hoje, nessa audiência que está marcada para acontecer às 2 da tarde no horário de Brasília, vai ser feita aquela pergunta igual aos filmes, né? De se Maduro e sua esposa se consideram ali culpados, aceitam essas acusações ou não. Depois disso, a imprensa americana diz que a fase de instrução do processo inicial pode durar até 1 ano. E aí os dois continuariam presos nos Estados Unidos ao longo desse ano. Como que vai funcionar esse rito processual a partir do que acontece daqui a pouco às 2 da tarde? Olha, sim, hoje na audiência de custódia vai ser verificado se Maduro sofreu agressão, se teve algum desrespeito e violação dos direitos humanos e princípios fundamentais no ato da sua prisão. Não vai se discutir o mérito
né, da prisão ou do processo em si, embora vai ser lido os fatos que são imputados, os fatos atípicos, né, os fatos criminosos que são imputados pela Procuradoria ao Maduro e sua esposa, e eles vão ter a oportunidade de se declarar culpado ou não. Se eles se declararem inocentes, então vai abrir a instrução processual no qual Maduro e a sua esposa vão ter direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, a busca da verdade real dos fatos, mas é um processo que de fato vai demorar aí um ano, por volta de um ano, né, para até terminar a instrução, lembrando que também tem a fase de recursos depois, que é possível, obviamente, em caso de uma condenação, Maduro recorrer até mesmo ao Supremo. Agora, o que vai acontecer exatamente, a gente vai ter que aguardar a cena dos próximos capítulos, mas eu acho muito difícil ter aí uma revogação da prisão preventiva de Maduro enquanto a instrução processual tiver em curso. Por exemplo, o caso aí do Pedidi, né, que inclusive está na mesma prisão que Nicolás Maduro. É muito difícil a revogação da prisão preventiva, até o trânsito em julgado do processo, independente se é um processo que vai culminar numa acusação ou numa absolvição. Então a grande tendência é que Maduro continue preso, respondendo o processo preso, até que tenha-se uma decisão definitiva, tendo em conta que a barganha pode influenciar no tanto de pena, cumprimento de regime, ou até mesmo uma eventual expulsão de solo americano e retorno para o seu país de origem, como aconteceu recentemente com o ex-sócio do Pablo Escobar, que foi agora recentemente expulso e entregue para a Colômbia e lá vive em liberdade. Doutor Eduardo Maurício, advogado, especialista em direito internacional e extradição, muito obrigado pela participação do senhor aqui mais uma vez, esclarecendo esses pontos à audiência da Rádio Bandeirantes. Um abraço e bom trabalho, boa semana para o senhor. Um abraço e cumprimento a todos.